Olá, bom dia. Eu me chamo Felipe Baena e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da minha pesquisa. A minha orientadora é a Márcia Aparecida Esperança e minha co-orientadora é a Aline Diniz. Eu faço parte do programa de Biosistemas e o tema da minha apresentação é caracterização molecular do inibidor de serenopeptidase 2, a ISP2, de Trypanosoma cruzi. Então, para começar, eu gosto sempre de começar falando um pouquinho de mim, falar um pouco da minha caminhada acadêmica, né? Eu me formei aqui na UFABC, no BCIT. Depois eu fiz biologia, né? O bacharelado. E no final do bacharelado eu consegui pegar a última turma do Ciências Sem Fronteiras e fui para os Estados Unidos fazer um mestrado em biotecnologia. E depois que eu voltei em 2016, eu comecei o doutorado. Primeiro como aluno especial e depois como aluno regular. Então, só para falar um pouquinho, eu sempre segui nessa área de biotech. Lá no começo, né, o meu projeto dirigido, que é como se fosse o TCC do BCIT, eu fiz com esse tema de autoluminescência em plantas. Depois, o meu TCC da biologia, eu fiz que eu encontrei a Márcia, né, minha atual orientadora, e ela me orientou nesse projeto de expressão heteróloga de uma enzima, inclusive para professor Iseli. Infelizmente não deu certo, mas eu aprendi bastante nesse projeto. Então eu fui para os Estados Unidos e foi uma área que eu gostei bastante, porque eu sou uma pessoa não muito especialista, eu sou bem generalista, apesar de estar no doutorado, eu gosto de saber de tudo um pouco. Então foi bem legal, eu gostei bastante da experiência, aprendi bastante sobre esses temas, que é de resposta SOS, evolução de proteína, drug discovery, e eu tive a oportunidade de fazer um estágio também numa startup de biotecnologia. Era uma empresa que fazia teste, né, screening de fármacos, então foi bem interessante, eu trabalhei na área de ensaios enzimáticos lá, foi bem legal. Então, agora que vocês me conhecem um pouco, vamos conhecer a genealogia do projeto, né? Todo projeto tem a sua história, né? Os motivos pelo qual os nossos orientadores acabam nos trazendo temas para trabalhar. E no caso da professora Márcia, tudo começou com as reuniões entre os grupos de trabalho, né? Então, o pessoal do laboratório do professor Luciano Puser, que está aqui, né? E os alunos dele, eles trabalham com inibidores de protease, em especial as serpinas. Bastante aluno dele trabalha com serpina ou alguns outros inibidores de calicreína. E aí, numa das palestras de um dos alunos do Luciano, a Márcia estava presente e ela descobriu que um desses inibidores que eles trabalhavam, né, a ecotina, também estava presente em trypanosomatídeos. E como a Márcia trabalha com leishmania no laboratório, ela se interessou, brilhou os olhos dela e aí ela foi pesquisar mais. E aí nessas pesquisas ela já orientou dois alunos do laboratório, dois mestrandos, né, que agora são mestres, e um trabalhou com um desses inibidores do Trypanosoma cruzi e uma outra aluna com os inibidores de leishmania. Um ficou mais com a parte genética e chegou a expressar a proteína, e a outra aluna também. Então, esse foi o surgimento do nosso projeto. Então, eu vou falar dela, da ecotina. Eu resolvi focar mais nessa parte da proteína do que na parte de Chagas em si, mas vamos continuar. Isso aqui é a cara dela, né? Vamos ver se vocês já perceberam, ela não é uma proteína única, ela é um homodímero. Mas vamos avançando. Primeiro eu queria lembrar vocês o que são proteases. Acho que todos aqui já devem ter noção, né? Mas
Proteases são enzimas que promovem a proteólise, a quebra de outras proteínas, e elas são separadas em grupos. Os 4 principais grupos são as serinoproteases, as cisteínoproteases, as proteases de ácido aspartico e as metaloproteases. E aí tem as outras duas que já não foram descobertas mais recentemente, que é as que têm o ácido glutâmico e a treonina no sítio catalítico. Então os nomes vêm de acordo com o aminoácido responsável pela pela parte de transferência de elétrons para quebra, né? E dentro dessas proteases, a gente tem as endoproteases, exoproteases, que aí são as que vão quebrar as proteínas na parte interna ou externa. O pH vai influenciar muito nisso. E muitas dessas proteases elas não ficam soltas, né? Elas precisam ser controladas. Então elas são expressas geralmente como proenzimas, né? O zimógeno. E os inibidores também têm um papel importante nesse controle. Então eu vou falar agora para vocês em específico dos inibidores de serinoprotease, pois a ecotina é um inibidor de serinoprotease. Então, dentre os principais inibidores de serinoprotease, nós temos as serpinas, os inibidores canônicos e não canônicos, e os compostos químicos. Como vocês sabem, né, a indústria farmacêutica acaba focando os esforços nesses compostos químicos, mas o nosso corpo ou outros organismos produzem também inibidores biológicos, né, que seriam as serpinas e os inibidores canônicos e não canônicos. E aqui só para explicar para vocês um pouquinho, um exemplo de inibidor canônico é essa primeira figura. Os inibidores canônicos, eles têm uma alça dos aminoácidos. Essa porção da alça vermelha aqui que vocês veem faz o papel de substrato e se liga como se fosse um substrato na enzima, na protease. Aí os inibidores não canônicos, eles já se ligam de uma forma um pouco diferente. A parte N-terminal, que é essa vermelha, se liga no sítio catalítico, mas outras porções da proteína acabam se ligando na enzima. E por fim, essa maior, vocês veem que é enorme, a serpina. A serpina também se liga ao sítio catalítico por uma alça também, de forma parecida com o inibidor canônico, mas a partir do momento que ela se liga à protease, a protease cliva essa região da serpina, e ao clivar a região da serpina, as modificações que ocorrem na própria enzima são irreversíveis, então ela morre. Então cada um tem um método diferente, as duas primeiras geralmente têm uma ligação forte, mas reversível, e a serpina é irreversível. E aqui é uma informação interessante que eu achei num artigo, que fala, né, que no corpo humano tem descrito cerca de 115 inibidores de protease e já foram descritos 612 proteases. Então a gente tem uma média de 6 proteases para um inibidor, né? Então, para fazer todo esse controle, o que a gente espera, né? Que haja certa promiscuidade. É que é só para exemplificar um pouco, um inibidor muito específico seria como essa chave de boca, que tem o tamanho certinho para girar uma porca. Mas se você tem um grifo, você acaba conseguindo abrir diversas porcas de diversos tamanhos. E é assim que ocorre com esses inibidores um pouco mais promíscuos. Você acaba conseguindo trabalhar com diversos
diversas proteases com apenas um inibidor de serinoprotease. Então agora eu vou falar da ecotina mesmo em si, né? A ecotina ela foi descrita em 1983 por Chang e colaboradores. E nesse paper, né, que eles descrevem a ecotina, eles deram esse nome porque eles encontraram uma proteína, então daí vem o ina, de E. coli, então aí vem o eco. Então ecotina é proteína de E. coli. Os caras são bem criativos, né? As proteases, tanto as proteases quanto seus inibidores biológicos, né, que são proteicos, eles estão classificados num banco de dados e já foi separado em famílias, clãs, de acordo com o mecanismo de proteólise, né, e de inibição. E a ecotina pertence à família L11 e o clã é o IN. Então, se vocês forem na base de dados que chama Merops, vou até mostrar para vocês um print do site aqui. Você consegue achar tanto as peptidases ali, né, quanto os inibidores de peptidase. E aqui é a página da ecotina. Então, você consegue achar um resumo desse inibidor. Você consegue ver sequência que já foi feita, os trabalhos, que é aquilo na literatura. Então é muito importante para quem trabalha com inibidores de serinoprotease ou proteases em geral, esse site. E as informações interessantes sobre a ecotina que foram descobertas é que ela está presente no periplasma da E. coli. Então só para lembrar vocês, né? Eu também estava confuso quando vi essa palavra, mas o periplasma é essa região entre as duas membranas da bactéria. Então, entre a membrana interna e a membrana externa, e entre a parede, né, plasmática, a parede celular, perdão, você tem esse espaço e nesse espaço que fica a ecotina. E além disso, eles também viram no genoma da E. coli que não há nenhuma serinoprotease da família S1A, que é a família de proteases que a ecotina inibe. Logo, não é uma enzima, né? A ecotina não é um inibidor para controlar processos internos da bactéria. Então, provavelmente, tem uma função de inibir proteínas externas de um possível hospedeiro. E realmente foi confirmado, tem um trabalho que trata realmente dessa parte, então é fortemente, acredita-se, né, que seja para lidar com proteínas do hospedeiro, do sistema imune ou do sistema digestório. Ela fica nessa forma homodimérica, então aqui a gente tem duas proteínas ligadas. E elas se ligam entre si pelo C-terminal. Então, como eu disse, né, ela é uma proteína, um inibidor promíscuo. E ela inibe principalmente essas enzimas aqui, que acho que muitas vocês conhecem, que é a tripsina, a quimotripsina, a elastase, tanto a pancreática quanto a de neutrófilo. Ela inibe calicreína e os fatores sanguíneos, né? Fator 10A, 12A, com menor potência, mas os outros ela inibe na faixa de nano a picomolar. Além de promíscua, ela é muito forte. Aí a gente vai ver o porquê, né? E ela não está presente só na E. coli. Ela está presente em outras bactérias, em geral patogênicas. Um exemplo é a bactéria que causa a peste negra, que é a Yersinia pestis, e a febre maculosa, a Rickettsia. E em Trypanosomatídeos, que foi um grande motivo para a gente estar falando dela aqui hoje. E aqui eu só queria mostrar para vocês o mecanismo dela de
de inibição, então ela forma esse heterotetrâmero, né? Então tem 4 moléculas. A ecotina ela se junta, ela é como se desse um braço para outra molécula. Uma parte se liga ao sítio ativo da protease e um sítio secundário, se liga a uma segunda parte da proteína, da protease. Então, ela tem uma ligação muito mais forte. E quando a ligação não é ideal no sítio primário, isso acaba sendo compensado no sítio secundário. Daí que vem todo esse poder de promiscuidade dela. Então ela consegue se adaptar a diferentes proteases, diferentes configurações através desse mecanismo. Então essa combinação, né, de um sítio primário, que é como se fosse um substrato, e um sítio secundário que se comporta como um anticorpo, ela consegue essa compensação ótima para poder interagir. Então, só para resumir, a parte ela tem uma porção que é como se fosse o substrato e outra porção como se fosse um anticorpo, pela sua flexibilidade. Mas e aí, né? A gente falou dela, mas como é que ela foi parar, né, nos trypanosomatídeos? Eu coloquei só esse desenho, né, para lembrar vocês da transferência horizontal de genes que ocorre em bactéria, mas que também ocorreu com os trypanosomatídeos. Então é uma teoria bastante aceita, esses 2 artigos falam disso, em principal o primeiro, que foram ferramentas, né? Então ela recebeu essa ferramenta, então a gente consegue ver que os agentes infecciosos trocam bastante informação. Então é uma guerra biológica. Então vamos falar da ISP em si. ISP é o nome dado a esses ortólogos de ecotina. E a sigla significa inibidores de serinoprotease. Ocorreu a teoria mais aceita por uma transferência lateral há muito tempo. E já foi descrito em Leishmania major e a Leishmania donovani. Então tem bastante trabalho com essas 2 leishmanias, já expressaram e caracterizaram as proteínas. E a de T. Kruse e T. Brucey tem alguns trabalhos tem algumas teses de doutorado, mestrado que falam sobre, mas não tem publicações na área. Tem citações, né? Mas publicado ainda não tem, então foi um dos motivos também para a gente trabalhar com a ISP de T. Kruse. E aí ela não tem só uma cópia no gene desses trypanosomatídeos, ela tem 3. Em Leishmania a gente tem esse ISP1, ISP2 e ISP3. Em T. Kruse somente a ISP2 e T. Brucey ISP1 e ISP2. E aqui é só para mostrar o alinhamento, né? O cluster, né? Onde que está o gene. Então foi copiado, né? 3 vezes. E aí tem as diferenças de aminoácidos, mas é bem similar com a ecotina, que está lá como a primeira. E nos estudos mostram mesmo que o poder de inibição e a forma de inibição é muito similar. E esse aqui foi o primeiro artigo que foi publicado falando das ESPs, foi em 2009. Então é um tema que só tem 10 anos. Tema recente, então interessou bastante a gente. Então já que a gente está falando do agente causador, né, da doença de Chagas, eu vou falar um pouquinho dela. Esse da foto é o Carlos Chagas. A tese dele do curso de medicina foi na área de malária. Ele trabalhou com Oswaldo Cruz, né? E aí, depois que ele se formou, ele foi enviado para uma cidadezinha de Minas para realizar um trabalho de saúde pública. E lá ele conseguiu identificar esses parasitas, esses daqui,
E aí tem toda uma história bem interessante aí na biografia dele, conta como foi, que eu não sei se está muito romanceado ou se é real, mas é legal de ler como ele descobriu que ele tinha visto nessas casas esse inseto, pessoas doentes, e ele acabou conseguindo fechar todo o ciclo, né, desse parasita. Que ele encontrou os parasitas no inseto e depois encontrou numa menina que tinha acabado de ser infectada, estava com aquela marca, o chagoma, né? Me perdão, não é um chagoma, o sinal de Romana. E aí ele conseguiu ver todo é, essas diferentes fases, né, do parasito e descreveu o ciclo completo. Então aqui você consegue ver o ciclo selvagem, né, de Chagas e o ciclo urbano. Então, em geral, o triatomínio, que é o barbeiro, ele fica na copa de árvores e ele acaba picando tanto tatus quanto gambás, que são os principais hospedeiros silvestres. Mas, né, com essas casas de taipa, de barro, ele acaba encontrando refúgio em, em lares, né? E acaba infectando tanto animais domésticos quanto humanos. Aí ele tem uma preferência de picada, né? A picada no rosto. E a picada em si não transmite a doença. O que transmite são os parasitas que estão nas fezes. Então ele vai tomar aquele sangue. E o sangue é necessário tanto para o macho quanto para a fêmea, por causa dos estágios larvais. E aí durante esses estágios larvais ele fica em jejum por muito tempo. E quando ele toma o sangue, ele toma muito sangue. E ele defeca logo em seguida. E aí, se você nem mexesse na ferida, nada aconteceria, mas em geral a gente coça, né? Porque depois que passa o efeito da saliva, né, que anestesia, você acaba coçando a região e introduz o parasito na pele. Às vezes também ele pode sugar o sangue perto da mucosa, né, ou fazer as fezes perto da mucosa, tanto da boca quanto dos olhos. Aí quando é nos olhos tem aquele sinal, um inchaço no olho que chama sinal de Romana. Aí aqui é só para falar também que além dessa transmissão via vetor, a gente tem outras transmissões, tanto por sangue, acidentes de laboratório, a doação de sangue, né? E a congênita e a por alimentos, né? Então o açaí e a cana-de-açúcar acabou saindo na mídia, né? Sobre. Às vezes as pessoas acabam triturando barbeiro junto com a cana e com o açaí. E aí você vai tomar o seu açaí, vai tomar o seu caldo de cana com barbeiro, né? E o problema disso é que aí a quantidade de parasita é muito grande. Então você vai ter uma virulência muito alta, uma infecção muito grave que pode causar a morte. É bem raro as mortes, né, devido à infecção com Trypanosoma cruzi, mas elas podem acontecer. Aí aqui tem o ciclo, né? A fase aguda, tem duração curta, de 2 semanas no máximo, e é aquela fase de infecção mesmo. Seu corpo vai estar com um agente estranho, aí você vai ter febre, você vai ter todos aqueles sinais de infecção, né? Os nódulos vão estar inchados, mal-estar, edema, né? Aí passou essa fase, se você não tiver algum problema mais grave, que geralmente pode ser assintomático também. Se você tiver uma parasitemia baixa, você nem sabe que pegou. Agora, se tiver bastante parasita, que é o que acontece, você acaba tendo as formas, né, sintomáticas. Se você sobreviver, provavelmente vai acontecer, pois a taxa é muito baixa. Você vai para a fase crônica. Aí a fase crônica você pode não ter nenhum tipo de manifestação, como você pode ter problemas cardíacos, digestivo ou os dois.
e em geral é para a vida. A taxa de cura é alta no começo, tanto na fase aguda é mais fácil, né, de tratar, do que na fase crônica. Então aqui tem até uns dados, né, com drogas, a gente consegue ter uma cura de 80 a 100%, se a gente pega no caso na parte aguda. O tratamento congênito também tem uma alta taxa de sucesso, mas o restante já não tem. Essas drogas são muito fortes, né? Então não é algo que uma terapia que você vai fazer direto. Só para mostrar aqui, eu não vou entrar muito em detalhes porque não vou ter muito tempo, né, para falar de toda essa parte, mas uma coisa que fica, né, dessa parte aqui é que a gente tem problemas tanto para o diagnóstico quanto no tratamento. Então a doença de Chagas, né, como vocês sabem, é uma doença negligenciada tropical. Então os investimentos não são tão altos, apesar de Chagas ser uma das doenças negligenciadas com maior atenção, né, comparado com outras, tem bastante atenção. Ela ainda carece de novos medicamentos, novos métodos de diagnósticos, prognóstico. Então é uma área interessante de estudo pra gente. Aqui é só uma figura que eu coloquei para vocês verem o tamanho de interações que um parasita faz com a célula hospedeira para poder enganar, né? Enganar toda a parte imunológica e entrar na célula. O Trypanosoma cruzi ele consegue também, além de interagir com essa parte, ele se usa dessa cauda, né, para poder penetrar em células diferentes. A leishmania ela acaba sendo sequestrada pelos macrófagos e realiza tudo isso lá dentro, mas o Trypanosoma pode usar outros métodos. Mas isso aqui é só a título de curiosidade. Aí só para falar brevemente, né, epidemiologia, atualmente no mundo inteiro a gente tem 8 milhões de infectados, a gente tem cerca de 10 mil mortes, né, por ano relacionadas a Chagas, então geralmente a pessoa acaba tendo aqueles problemas cardíacos e 70 a 80% das pessoas que têm Chagas estão nessa forma indeterminada e 20 a 30% apresenta forma clínica, né, que é algum problema cardíaco ou gastrointestinal. E geralmente as pessoas morrem subitamente, dá uma arritmia em geral, e aí os batimentos começam a falhar e a pessoa morre, tem a morte súbita. É a causa mais comum de morte por Chagas. E o tratamento, atualmente a gente só tem esses dois medicamentos, muito fortes. E para o caso crônico, né, o tratamento de uma pessoa com doença cardíaca. É a forma que eles acabam tratando. Agora eu vou falar um pouquinho dos métodos que eu usei para fazer o meu trabalho e os resultados que eu obtive. Então, meu trabalho foi, para caracterizar, eu tive que então clonar, expressar a proteína, purificar a proteína e caracterizar ela. Então, o primeiro passo de clonagem, a gente pegou um parasita, né, da cepa Y, aí construímos, né, os primers para poder amplificar a região da ISP2. Aí essas são as sequências do primer. Então a gente inseriu o, o nosso gene, né, amplificado nesse vetor, depois transformou esse vetor numa célula MACT1 e a gente confirmou a inserção por digestão e sequenciamento. E aqui eu coloquei até a cauda de histidina, porque a gente colocou uma cauda de histidina nela. Depois a gente transformou a gente pegou esse... Aqui a gente usou o MACT1, né, para poder sequenciar e guardar, né? E depois a gente transformou esse vetor na célula BL21, que é para expressão, e expressamos, né? Fizemos um pré-inóculo com LB, né?
e canamicina. Deixamos lá overnight, depois pegamos spray inóculo, colocamos em mais LB e canamicina. E é aquele procedimento padrão de expressão. Induzimos com IPTG, deixamos overnight a 18 graus. Aí depois purificamos, aqui são os passos. Concentramos com aqueles filtros, né, centrifugando. E vimos em SDS e Western para poder confirmar. Aqui está o resultado da nossa proteína. Eu até coloquei um espelho, né, com um Western blotting para comprovar que a ecotina é a nossa ecotina, a ISP2, né, recombinante, porque tem a cauda de histidina aqui, então no Western a gente tem, né, que tem um anticorpo anti-histidina, porque como vocês sabem, a gente usou E. coli para expressar, e E. coli produz ecotina. Só que a gente sabe que não é a ecotina dela, é a ecotina de T. cruzi. E aqui a gente pode ver que tem duas colunas, né? Nessa primeira aqui eu não coloquei o DTT e não esquentei. E na segunda eu coloquei DTT e esquentei, então eu desnaturei a proteína. Então você vê quando ela está desnaturada, só ficou aqui na banda de aproximadamente 18 kilodaltons. E aqui vocês estão vendo, né, que ficou uma banda aqui com aproximadamente 35, 34 kilodaltons e a outra aqui com 18. Ficou até uma terceira, que pode ser algum tipo de conjugado que ficou, né? Mas isso aqui deixou pra gente um pouco claro, né? Que ela tem essa forma dimérica, né? Então ficou os homodímeros aqui, né? E aqui a proteína sozinha. Depois disso a gente fez os ensaios enzimáticos, isso aí é comprovar se ela é um inibidor mesmo, né? E a gente teve resultados muito bons, muito similar com o da E. coli, só que a inibição para tripsina não ficou tão alta quanto a de E. coli, mas a de elastase de neutrófilo ficou muito próxima, pela comparação. E depois o professor Vânios, aqui o professor Sérgio ajudou a gente com esses ensaios, e o professor Vânios depois fez a parte de biofísica. Para quem viu a palestra da Josemácia ontem, viu essa caracterização que ela fez das enzimas que ela trabalha, foi um trabalho muito parecido, né? Então fiz dicroísmo circular, termoestabilidade, fluorescência, DLS e SAX. Aqui eu vou mostrar o resultado para vocês. Esse primeiro aqui é do dicroísmo circular, que é para ver a estrutura secundária. Então essa medida aqui, essa porção, esse mínimo, né, dessa curva, demonstra que tem muitas folhas beta, né, nessa estrutura, e realmente é o que ocorre nas outras ecotinas, então já é uma coisa que está dizendo que é muito similar. E aqui a gente tem a termoestabilidade, então ela começa a desnaturar aqui aproximadamente com 65 graus. Aí a gente também fez a fluorescência dela, que aqui marca todos os aminoácidos fluorescentes, todos os aminoácidos fluorescentes que tem anéis aromáticos. Então isso demonstra que tem bastante aminoácido com anéis aromáticos, tirosina e triptofanos. E aí quando você só vê pelo triptofano, você vê que tem alguns. E na estrutura que a gente vai mostrar aqui abaixo, né, a gente tem cerca de 4 triptofanos, não, 2 triptofanos, perdão, e algumas tirosinas. Mas basicamente esses resultados demonstram que ela é muito similar com a ISP2, confirmam um raio dela
tamanho, aqui é o DLS, né? Então a gente conseguiu ver que tem aproximadamente um raio de 2,8 nanômetros, que é condizente com uma proteína de 18 kilodaltons. Nesse caso do homodímero, né? De aproximadamente 36 kilodaltons. E aqui é o DLS, né? Com esses dados, então, a gente inferiu que toda essa dispersão, né, é muito similar com o cristal que foi feito da Yersinia pestis, que era o mais parecido com a nossa ecotina, que a gente encontrou nos bancos de dados. Então isso tudo o Vanius fez, né, explicou pra gente. E os próximos passos para o meu trabalho seriam fazer o teste de imunogenicidade dessa proteína, cristalizar ela, se possível, né, até com com outro inibidor, perdão, com alguma protease, né, em especial com a elastase de neutrófilo, porque ainda não tem um trabalho que utilizou a ecotina e a elastase de neutrófilo. Fazer nocaute ou knock-in para fazer mais estudos, né? Então a gente desliga o gene, coloca um outro gene, duplica o gene para ver alguns outros dados e a gente pretende também caracterizar outras ISPs, né? Aí um dos interesses do laboratório agora seria de infanto Chagas, mas está faltando mão. Eu estou fazendo a clonagem mais para aprender, porque quem fez a clonagem da ISP2 foi o Max, mas eu queria fazer também essa primeira parte, e aí eu já estava fazendo, mas o laboratório está em reformas agora. Aqui são as minhas referências e obrigado. Questões?